E o que a física quântica diz? Ela diz que quem cria a realidade não é a realidade, muito menos a matéria. É o observador, é quem observa. E nós temos a possibilidade de alterar a realidade, inclusive a própria matéria. Os elétrons, né, você imagina o átomo, o núcleo, os elétrons que estão girando em torno do átomo, eles são matéria. E nós observadores, temos autonomia e poder sobre o elétron. Nós criamos a realidade como nós a observamos. Então, vou dar um exemplo. Tem um experimento da fenda dupla, muito conhecido, foi feito a primeira vez, foi na década de 40, e vem sendo repetido. Eles jogam elétrons por duas fendas, resumindo, por duas fendas. Então, passa pelas duas. Quando tem um observador vendo por onde o elétron passa, se passa por uma fenda ou outra, lá atrás, num papel de impressão de elétron, aparecem duas marcações, porque tem o quê? Duas fendas. Duas fendas, é lógico. Mas quando tira-se o observador, não tem ninguém observando o que acontece, duas fendas, joga-se elétron, e aí tem N possibilidades, infinitas possibilidades. Enquanto tem papel, tem marcação de elétron. Como? Duas fendas, era para ter duas marcas. Duas marcas. Enquanto tem um observador, o elétron obedece à lógica do observador. Duas fendas, duas marcas. Tira o observador, joga elétron, N infinitas marcas, infinitas possibilidades. E aí, os cientistas hoje não questionam isso. Eles sabem que o elétron obedece o seu observador. A matéria obedece quem observa. Transportando para a nossa realidade, vamos falar de mim, tá? Eu tenho a possibilidade de ser muito pobre, miserável, mais ou menos, né? Eu tenho um leque de possibilidades. Muito pobre, neutro, rico, bom, dinheiro é multibilionário. Então, eu tenho todas as possibilidades disponíveis para mim, financeiramente, por exemplo. Eu poderia falar saúde, eu poderia falar casamento, financeiramente. Qual das possibilidades eu vou viver? O mais pobre dos pobres, um neutro, ou o mais rico dos ricos? Qual? Eu vou ver a maneira pela qual eu me observo. A maneira que eu me enxergo aqui dentro, porque assim como tu pensas, me ajuda aí. A Bíblia diz, assim como tu pensas, tu és. É o que a Bíblia diz. Então, assim como você pensa, assim o mundo te acontece. Assim você é. Então, a maneira pela qual você se enxerga aqui dentro, assim, pela maneira que você pensa, esse pensamento se manifesta em realidade.